Olá, boa noite a todos aí que estão conosco neste nosso momento devocional desta semana, momento este em que nós queremos também falar com Deus, através daquilo que Ele também traz a cada um de nós, sempre a grande alegria de podermos estar junto a Ele. Neste devocional de hoje, estamos aí também falando um pouco sobre, ou vamos falar um pouco sobre Deus que nos salva da morte. E o texto que a gente vai usar um pouco hoje são algumas partes do Salmo 116, na linguagem de hoje, onde nós aí também queremos ver alguns versículos bíblicos deste nosso texto. Assim nós queremos iniciar este nosso momento também na graça e no amor de Deus, em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a cada um também aí neste nosso momento especial, onde nós queremos assim nos reunir junto à palavra de Deus. Quem quiser aí também pegar a sua Bíblia nos seus lares, aí acompanhar a gente nas leituras, ou na leitura bíblica aí também com relação ao Salmo de hoje, que nós já anunciamos, Salmo 116, e alguns versículos dele. Esse salmo aí também ele está sendo projetado na nossa igreja para o final de semana, no terceiro domingo de Páscoa, que é o salmo também indicado para o dia, Salmo 116, versículos 1 até 14. Mas nós vamos falar aí sobre alguns dos versículos que nele se encontram. Bom, para falarmos então dele, nós queremos também fazer a leitura do mesmo. E a leitura do salmo, nós vamos usar alguns versículos, a primeira parte, os versículos 1 e 2, e depois a gente vai usar do 9 até o 12, tá? Então a primeira parte aqui, onde diz assim, Deus salva da morte, diz assim: Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, e Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Esses são os dois primeiros versículos do Salmo. Você sabe que amar uma pessoa ou amar alguém, nós amamos porque temos algum vínculo ou, digamos assim, alguma relação com a pessoa. Quer seja esposo, esposa, quer sejam filhos, pais ou quem quer que sejam, ou parentescos, ou até mesmo amigos que nós amamos e guardamos em nosso coração. Bom, nesse sentido, então, quando nós falamos sobre amar, amar é uma coisa que realmente vem de nós e está em nós através de Deus, ou seja, quando Deus vem a nós e também nos ama. O salmista, ele diante dessa situação, ele coloca algo bem interessante. Eu amo o Senhor, eu amo a Deus o Senhor, porque Ele me ouve. Você sabe que ouvir uma pessoa ou fazer com que as pessoas sejam ouvidas é algo muito importante. Especialmente quando nós também queremos ouvir. Ouvir alguém ou ouvir alguma pessoa falando de nós, ou também aquilo que nós queremos que a pessoa fale. Deus sempre nos ouve. Essa é uma grande verdade que nós temos que ter em mente. O salmista ele diz isso diante de uma situação onde ele sabe que poucas pessoas estão ouvindo o que ele está passando ou sentindo, mas Deus continua ouvindo ele. E nesse sentido, então, por que ele o ama? Porque ele ouve o que ele tem para falar. E aí ele diz, ele escuta as minhas orações. Se a gente olhar para a nossa vida, hoje aqui, neste mundo, nós também podemos dizer o seguinte: quem ouve as nossas orações? Somente Deus. Deus ouve as nossas orações para que nós possamos realmente seguir a nossa vida e termos realmente dia após dia grandes alegrias. Nós sempre oramos, ou especialmente oramos também, mais em momentos de tristeza, de angústia, de dor ou de sofrimento. E aí então, neste momento, somente aqueles que podem nos ouvir, claro, são ou é Deus. Diante dessa situação, quando nós ouvimos, ou seja, quando nós também ouvimos as outras pessoas e quando nós somos ouvidos, nós podemos ter a certeza de que, tanto quando nós ouvimos outras pessoas, elas se sentem bem, assim como também nós, quando nós somos ouvidos, nós nos sentimos bem. Bem por quê? Porque Deus também se sente bem quando nós colocamos diante dele. E nós nos sentimos bem porque nós também conseguimos fazer com que a nossa vida seja novamente
revigorada, ou seja, nós nos sentimos melhor quando nós assim fazemos isso. Quando nós colocamos isso diante da palavra de Deus, nós lembramos também o texto, ou texto não, mas digamos assim, o primeiro mandamento bíblico de Deus, com a explicação de Lutero também com relação ao que significa isso. E vocês sabem, conhece o primeiro mandamento. O primeiro mandamento ele é bem interessante e bem simples, né? Ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. É interessante porque quando Deus diz eu sou o Senhor teu Deus, ele está tanto afirmando quanto também oferecendo-se para ser aquele que cuida de nós, aquele que ouve as nossas orações, aquele que nos ajuda em toda e qualquer situação. E é interessante porque aí ele diz: bom, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, quando nós trocamos este Deus, quando nós trocamos o nosso Senhor, como ele assim se coloca e é também, se coloca no primeiro mandamento, nós deixamos de receber os ouvidos de Deus. Ou seja, não somos mais ouvidos por ele. E sabemos que outros deuses que se colocam diante de nós, colocando-se como sendo importantes, não têm a capacidade de nos dar o que nós precisamos, de fazer com que nós recebamos aquilo que nós necessitamos em nossa vida. Quando nós passamos por isso, nós vemos realmente o que o salmista nos coloca novamente, o Salmo 116, versículos 1 e 2. Eu amo o Senhor, eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. E aí ele segue no versículo 2 dizendo assim: Ele me ouve sempre que eu clamo, pedindo socorro. Nós temos um Deus que nos ouve quando nós clamamos, quando nós precisamos, quando nós buscamos o socorro em algum lugar. E este algum lugar é Deus. O salmista tinha certeza disso. O salmista ele buscava isso e ele sabia onde encontrar. E que era somente em Deus que ele poderia encontrar novamente em seu clamor o auxílio que assim ele buscava. Lá nos versículos para frente, onde nós falamos aí, no versículo 9 até o 12, nos trazem algo também que nos chama a atenção. E diz assim: Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Por quê? Porque Ele havia o salvado, porque Ele ouvia, porque Deus ouviu o seu clamor. E aí ele diz: Eu continuarei crendo, mesmo quando disse estou completamente esgotado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei, sem pensar, não se pode confiar em ninguém. E aí o versículo 12: Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? É interessante porque, na verdade, quando nós seguimos aí do começo até ali, nesse versículo 9 em diante, nós vemos realmente que Deus ele está conosco e nós podemos realmente colocar-nos diante dele. E colocando-nos diante de Deus, nós recebemos a graça de podermos também ser salvos ou ser ajudados. Nós vivemos em um momento em que nós sentimos isso muito, ou seja, um momento em que nós necessitamos da ajuda de Deus, porque não há outro caminho, e nunca houve, e nunca haverá. Mas nós necessitamos da ajuda de Deus para entendermos muitas coisas que nós estamos vivendo hoje. E nisso, quando nós lembramos isso, nós também sabemos que nós devemos obediência a Deus, que nós queremos obedecer a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, nós seguimos o primeiro mandamento, o mandamento de Deus, que nós já falamos, nós dizemos como Deus nos disse. Ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus. E nós dizemos: Senhor, tu és o meu Deus. E aí então, quando ele diz o primeiro mandamento, a explicação de Lutero, no que significa, é bem interessante com relação àquilo que se vê naquela pequena frase. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. É interessante, né? Temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Quando nós vemos isso, quando nós passamos por isso, é bem interessante na nossa vida. Por quê? Se nós temos um Deus que nos ouve,
um Deus que nos ajuda, um Deus que ouve quando nós clamamos a Ele pedindo socorro. Nós sabemos que nós temos um Deus que nos ama também. E aí Ele nos convida a nós amarmos a Ele. E todas as explicações do Catecismo Menor, de todos os mandamentos ali, no que significa, sempre começam dizendo: devemos temer e amar a Deus. Temer e amar a Deus. Duas palavras bem interessantes: temer e amar. Temer não com medo de raiva ou de rancor, mas sabendo que se nós erramos, nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos ser corrigidos. E Deus nos corrige. E aí Ele também nos ouve, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e assim encontrar novamente a paz. Amar a Deus, nós dizemos assim: é fácil. Não é tão fácil assim. Amar a Deus significa muito mais do que amar ao próximo ou muito mais do que amar a si mesmo. É amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de qualquer coisa. E isso que nos faz falta muitas vezes. Quando nós colocamos outras coisas diante de Deus, ou nós nos colocamos no lugar de Deus. E Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Temer e amar a Deus é algo maravilhoso para nós. É podermos ter a certeza de que nós temos um Deus que nos ama e que nos guarda. E aí, tudo isso nos dá uma certeza. Nós podemos confiar nele. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Não há em quem confiar mais do que Deus. Simplesmente Deus. Ele é aquele que realmente traz toda a alegria e toda a paz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Voltando ao nosso salmo, aqui no Salmo 116, nos versículos 9 em diante, onde ele diz: por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a ele, diz o salmista. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Se nós olhamos para a nossa vida como cristãos ou como pessoas, como cristãos nós entendemos. Como pessoas, muitas vezes, nós nos colocamos diante de Deus e dizemos: Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Ou seja, quando nós estamos completamente esmagados ou completamente destruídos, nós muitas vezes questionamos a Deus, ao invés de continuarmos crendo. Continuar crendo em Deus é realmente o verdadeiro e único caminho para podermos chegar diante de Deus, para poder realmente continuar recebendo as suas bênçãos. E Ele, Deus, também vem a nós para nos ouvir e assim nos ajudar quando nós estivermos em momentos de grande aflição. No versículo 11, ele nos coloca diante de uma situação que nós também podemos nos colocar. Uma situação bem interessante, onde o salmista diz assim: não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. É interessante, né? Não parar de crer. Crer em Deus. Não crer no mundo, nem nas nossas próprias forças, nem em nós mesmos, nem naquilo que nós achamos mais importante aqui, junto a este nosso corpo. Mas crer em Deus. Crer em Deus e saber que Ele é a solução para todas as nossas dificuldades, para todos os nossos problemas, para a nossa vida toda. Crer em Deus, mesmo quando nós achamos que ninguém mais pode nos ajudar e que em ninguém mais nós podemos confiar. Nós realmente sabemos que não podemos confiar em mais ninguém a não ser Deus. Ele é digno de confiança. Ele é digno de ser exaltado, glorificado e louvado. Ele é digno de realmente ser colocado diante de nós, como sendo aquele quem Ele é, o nosso verdadeiro Deus. No versículo 12, nós somos colocados diante de uma questão muito importante.
Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Nós já nos colocamos diante dessa situação? Nós já nos perguntamos isso? O que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo que de bom que Ele tem me dado? Existe alguma coisa neste mundo que não é de Deus? Existe algo aqui junto a nós que nós podemos oferecer como sacrifício a Deus e dizer: toma, Senhor, obrigado pelo que você fez por mim e toma isso para ti? Tudo é de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Somos filhos de Deus. Tudo que nós temos, o nosso lar, a nossa casa, os nossos bens, o nosso carro ou qualquer outra coisa, é de Deus. Ele nos deu. Nós somos seus mordomos. Nós cuidamos do que é seu. E cuidar do que é de Deus é maravilhoso. É uma grande bênção. Não é algo triste, não é algo que nos faz dar medo ou angústia, mas é algo que realmente nos alegra, que nos faz realmente saber que nós somos importantes diante de Deus. E aí também nós podemos nos perguntar: Senhor, o que eu posso oferecer a Ti pelo que Tu tens feito por mim? Deus tem uma resposta para isso. Ele quer a nossa vida. Ele quer o nosso dia a dia. Ele quer o nosso coração e a nossa mente. Deus quer que nós sejamos realmente quem nós somos. Mesmo pecadores, em meio às tribulações, aos medos, às angústias. Mas Deus, Ele quer que nós falemos com Ele. Ele quer que nós coloquemos as nossas dúvidas, os nossos problemas, as nossas angústias diante dEle. Assim como no começo do salmo de hoje, Salmo 116, o salmista nos diz: eu amo a Deus o Senhor porque Ele me ouve. E nós poderíamos dizer e podemos dizer: eu amo a Deus porque Ele me salvou. Porque Ele me deu a salvação através de Cristo Jesus. É por isso que nós podemos amar este Deus. Um Deus verdadeiro. Um Deus único. Que dá a cada um de nós a possibilidade de nós novamente estarmos sendo restituídos e colocados diante dele. E não foi um pequeno preço, mas foi um grande pagamento. A morte de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, lá no final, no Salmo, no versículo 12, quando ele diz: que posso eu oferecer a Deus o Senhor por tudo de bom que Ele tem me dado? Nada. Nós não temos nada a oferecer a Deus, a não ser a nossa vida. Assim como Cristo ofereceu a sua vida por cada um de nós. Não há como pagar a vida de Cristo. Não há como nós termos algo que tem mais valor do que a vida que Cristo deu por cada um de nós. Por isso, quando nós nos colocamos diante de Deus, que nós possamos nos colocar sempre na certeza de que Ele é o nosso Deus, que ouve as nossas orações, que ouve o que nós precisamos e tememos, e que ouve também as nossas alegrias. Alegrias de podermos realmente seguir o seu caminho. É maravilhoso podermos falar de Deus. É maravilhoso podermos contar às pessoas o que Deus fez por nós. Por isso Ele também nos convida a nós oferecermos o nosso tempo, os nossos dons, oferecermos o que nós temos de bom para falar dele. Falar do seu amor, da sua misericórdia e fazer com que as pessoas realmente possam também colocar as suas orações diante de Deus, colocar o seu clamor quando Deus assim também vem e ouve quando nós pedimos o seu socorro. E esse socorro vem daquele que está nos céus, que é Cristo Jesus, que sempre nos ampara e continuará nos amparando todos os dias da nossa vida. Por isso, confiemos neste Deus. Coloquemos as nossas mãos,
a nossa vida nas suas mãos, para que Ele possa realmente guiar os nossos passos e assim fazer com que nós sejamos todos os dias mais e mais ligados a Ele, ligados pelo seu amor e pela sua misericórdia. Pois confiar em Deus acima de todas as coisas é a grande alegria que nós temos de podermos seguir o caminho de Cristo Jesus, a vida eterna, a vida em Cristo para todo sempre. Que nós assim possamos também viver esta vida aqui neste mundo, nessa certeza de que quando Deus nos buscar, estaremos diante dele. E assim estaremos porque colocamos as nossas orações diante dele. E ele nos ouviu, e ele nos socorreu, e ele também se ofereceu em Cristo Jesus por cada um de nós. Amém. Que o nosso bondoso Deus possa acompanhar a cada um de nós sempre em nossa vida. Esse foi um momento devocional em que nós assim falamos um pouco da palavra de Deus, também sobre o Salmo 116, versículos 1 e 2, versículos 9 até 12, que também será usado neste final de semana em algumas programações e cultos que serão dirigidos também na igreja, mas de forma não presencial. Que nós possamos assim também assistir esses momentos de cultos sempre na graça e no amor de Deus, e assim lembrar e celebrar este amor verdadeiro em Cristo Jesus. Agradecemos a todos aí que estão nos assistindo mais este momento devocional, tanto pessoas de perto quanto de longe também, que Deus assim sempre os abençoe e os guarde, e faça sempre o seu caminho feliz. Coloquemos as nossas orações diante de Deus, pedindo o seu clamor em sua segurança para sempre. Nós assim queremos também nos colocar diante de Deus em oração. Querido Deus, Pai Celestial, quão gratos e maravilhados estamos diante de Ti, sabendo que Tu assim também ouves os nossos clamores, as nossas angústias. Ouve quando nós pedimos socorro, pois sabemos, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso, que estende a Tua mão, nos tira do fundo do poço e nos leva para a vida verdadeira. A vida de alegria, a vida que nos dá sempre tudo aquilo que nós necessitamos. Que a felicidade possa reinar em nossos lares, que a alegria possa ser contagiante àqueles que estão ao nosso redor, e que nós possamos assim transmitir esta alegria verdadeira na confiança somente em Ti, que é levada também, Senhor, diante dos Teus olhos. Guarda cada um de nós e nos preserve na fé verdadeira em Cristo Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, para que nós possamos ter essa esperança viva em nosso coração de uma nova vida em Cristo Jesus para todo sempre. Por este Cristo te pedimos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Que o nosso bondoso Deus guarde a cada um de nós, hoje e sempre. Voltamos aí novamente semana que vem para mais um momento devocional da palavra do Senhor. Tenham todos uma ótima noite na presença de Deus.